Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar uma palavra dizendo assim como título: O Conselho Apostólico. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5. Dizem assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Hoje é 15 de fevereiro de 2022. Santo, justo, perfeito, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença. Te apresento essa pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, dê vitória, ajuda. Também a minha família, continua abençoando a todos os meus familiares e a mim, Senhor. Eu preciso muito do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título para a palavra do dia dizendo o Conselho Apostólico. E o apóstolo que eu escolhi aqui para esse conselho, que quero deixar aqui essa palavra para nós hoje, rápida, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo que nós conhecemos, e a palavra de Deus também nos direciona a isso, como sendo o apóstolo dos gentios. E ele está aqui na sua segunda carta a Timóteo, ao jovem pastor, é uma carta pastoral, ele falando sobre o pregar a palavra com sabedoria. Hoje nós estamos vivendo uma época tão difícil que está complicado se pregar na igreja, se doutrinar. Está complicado se pregar nas ruas, né, entregando literaturas. Está complicado também se pregar nas redes sociais, o que estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque o evangelho, gente, infelizmente, não é o evangelho. Mas algumas pessoas, sobretudo liderança ou lideranças, que estão aí, fazendo do evangelho uma coisa diferente do que a palavra de Deus recomenda. O evangelho de Jesus é puro. O evangelho de Jesus é simples. Não precisa de adereços em cima de um púlpito, de um altar, de movimentos, de inovações, de coisas que chamem a atenção, porque o altar, o púlpito não é um palco, né? Não é um lugar de espetáculo. Então, o evangelho hoje, para ser recebido por alguém, parece que as pessoas são bastante criteriosas, as pessoas que ouvem, justamente porque fica sem entender, as pessoas estão confusas em relação ao evangelho. Aí Paulo fala aqui, olha, no versículo 1 ele diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Fala de Deus Pai aqui e de Jesus Cristo. É no nome dos dois aqui. E claro que o Espírito Santo estando presente nessa mensagem de Paulo. Então, os três. Aí ele fala no versículo 2 que você, Timóteo, em outras palavras, pregue a palavra. Mesmo que as pessoas não queiram entender você. Pode até pensar, Timóteo, é o meu pensamento aqui, né? Que você não tem estrutura para pregar, para usar a palavra de Deus.
né? Como um manual para ensinamento, por exemplo. Até porque que Timóteo aqui ele era muito jovem. E certamente a igreja, os anciãos da igreja, talvez não suportassem, né, ver aquele jovem no púlpito doutrinando eles. Por isso que em outra passagem, em uma outra carta, Paulo diz para ele mesmo: ninguém despreze, Timóteo, a tua mocidade. Então ele diz: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, a palavra de Deus corrige, repreendas, a palavra de Deus também repreende, o próprio Deus repreende aquele que ele ama, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Claro que quando Paulo manda aqui, ele pregar na palavra de Deus, corrigindo, repreendendo, exortando, aí ele fala com longanimidade, isso aqui fala de amor. Falar, doutrinar, até uma palavra dura, mas sem perder a brandura, com amor e com a doutrina. Aí ele fala dos tempos que iriam surgir. E por incrível que pareça, em 2022 nós estamos vivendo isso nas igrejas, por exemplo. Ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tem muita gente seguindo aí, líder fulano de tal, né? Beltrano, doutores. Paulo diz que muitos amontoarão para si esses doutores. E ele segue: e desviarão os ouvidos da verdade, da palavra de Deus. Hoje a coisa não está tão mudada, né? Parece que estão se pregando outro evangelho. Eu não sou contra as várias versões, não estou falando da versão, mas modelos ou modelitos de Bíblia, com várias versões de traduções, né? A linguagem de hoje, a linguagem moderna, a linguagem não sei o quê. E muitas vezes confunde a cabeça do povo, porque trazem uma linguagem quase que uma linguagem da internet, né? Que é aquela coisa mais abreviada, né? Amanhã é AMH, né? Você é a letra V e o C, é mais ou menos isso. Aí diz que as pessoas estarão se desviando, né? Tirando seus ouvidos da verdade, da palavra de Deus. Aí vão para fábulas, voltam para tradições. Mas ele dá um conselho que é para mim, para você, ele deu também para Timóteo. É esse conselho apostólico que eu quero deixar aqui para você, para a senhora, para o senhor e para mim em primeiro lugar. Diz assim: mas tu, Jessé, falando para mim, sê sóbrio em tudo, sê tranquilo, sofre as aflições, aguente firme, meu irmão, faze a obra de um evangelista. Tendo evangelista aqui, que não é obrigado você ser um evangelista no que diz respeito à posição eclesiástica ministerial. Evangelista é todo aquele que pega a Bíblia e vai pregar o evangelho. É a irmãzinha lá do banco, a última do banco, né, que fica ali sentada, que ninguém olha para ela. É um porteiro esquecido de igreja, pega a literatura e sai no meio de semana, sem dizer nada. Chega no ponto de ônibus e entrega a literatura e diz assim: Jesus te ama, e vai embora. É um evangelista. É uma evangelista. Aí ele conclui dizendo: cumpre o teu ministério. Que Deus nos ajude, que possamos cumprir nosso ministério como evangelista, ou seja, como aquele e aquela que um dia foi alcançado por Jesus, hoje é um crente, hoje é um evangélico e é um evangelista porque faz uso da palavra de Deus para anunciar o evangelho de Jesus. Possamos fazer isso com coragem, com determinação, com sobriedade, sobretudo buscando sempre fazer a vontade de Deus. Tá certo? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.